ano é 2025. Hoje são 25 de dezembro de 2025, um feriado. Acredito que já seja dia 26 hoje. Acredito que já passou da meia-noite. E eu sempre gravo os meus vídeos pela madrugada, porque eu tenho vergonha. Aliás, eu tenho vergonha também de enfrentar a câmera para gravar, mas tem um dia que nós temos que deixar a vergonha de lado e colocar em prática os planos que Deus tem para a nossa vida. E Deus ele tem colocado no meu coração um desejo de fazer vídeos para o YouTube, mostrando a minha vida real, de pessoa real para pessoas reais, que buscam um conteúdo real para se identificar. E o outro motivo também que eu tenho vergonha de gravar de dia é porque, infelizmente, a maioria das famílias não acredita no teu potencial. Às vezes você tem um projeto, você tem um plano, você quer executar aquele plano e quando você fala, muitas das vezes a tua família são os primeiros a desacreditarem do teu potencial, a rirem da tua cara, a zombarem, né? Muitas vezes eu falava para minha família que um dia ainda eu vou ser rica e que eu ia ajudar cada um deles. Em vez de a família te apoiar e dizer amém, assim seja, aí olha para você e fala, tu? E desce daí, menina, senão tu cai. Quanto mais alto tu sonha, mais maior é a queda. Então essas coisas assim de certa forma um pouco às vezes nos entristece, mas nós temos que colocar em prática que nós temos potencial, nós somos capazes. Na verdade, eu criei esse canal aqui no intuito de deixar registrado partes do cotidiano da minha vida, porque há uns anos atrás eu fui afetada com um vírus que muita gente contraiu também esse vírus. Eu não posso falar o nome aqui no YouTube, pode ser que esse vídeo seja banido, né? Eu não sei se pode falar, mas vocês sabem qual é. Alguma coisa 19. E eu tive por 3 vezes. A primeira vez eu fiquei com a falta de ar e eu não quis ir para o hospital, porque eu fiquei com muito medo de ser entubada, né? Enfim, vocês sabem. A segunda vez eu perdi o olfato e o paladar. E até hoje eu tenho dificuldade com cheiros e sabores. E também eu percebi que eu fiquei com a minha memória muito. No começo era um pouco, mas agora eu percebo que é muito afetada. Tipo, tem palavras simples que às vezes eu vou falar e não sai. Na minha mente parece que tá uma página, uma folha em branco. Dá um branco mesmo assim. E às vezes eu esqueço o nome de pessoas, lugares, o que eu ia falar. E teve uma vez que eu fui no centro da cidade aqui que eu moro, e eu cheguei lá e deu um branco. Eu não sabia o que eu tinha de fazer e eu também não sabia como voltar para casa. E eu fiquei desesperada. Eu falei, meu Deus, e agora? Tô sozinha aqui. E tentei me acalmar, respirei, e aí as lembranças foram voltando aos poucos. Então, assim, são relatos que nem sempre eu comento com alguém da minha família, e eu fico só para mim. E, de certa forma, eu fiz esse canal para relatar, sabe, acontecimentos da minha vida, coisas que eu já vivi, coisas que eu já passei, coisas que eu errei, coisas que eu aprendi, e com o erro depois eu acertei. Então, assim, eu quero, de certa forma, agregar, contribuir na vida de alguém que está assistindo, que se identifica.
mostrar para as pessoas também que uma pessoa simples, uma pessoa de um poder aquisitivo baixíssimo, que ela também pode ter esperança, que ela também pode melhorar de vida, que o sol também brilha para ela, entende? Então, assim, eu quero deixar registrado aqui a minha evolução espiritual, a minha evolução psicológica, mental, física, porque eu acredito, eu tenho convicção que o ano de 2026 ele vai ser um ano de transformação na minha vida. Então, é muito fácil depois, quando você tá lá em cima, quando você alcança um objetivo, aí você vir numa rede social, você vir no YouTube, e você fala, ah, eu era assim, eu era assado, e olha como eu tô hoje, e tal e tal. Então, eu quero deixar registrado aqui como exatamente eu sou hoje, e pretendo perder a vergonha, né, para gravar de dia, durante o dia, mostrar meu cotidiano. E eu tenho planos de ir embora da minha cidade, e eu quero mostrar também isso, deixar registrado, que porventura um dia eu possa esquecer, não sei como é que vai estar a minha mente, se vai estar mais afetada daqui para frente. E eu vim aqui e assistir, relembrar, sabe? E de acordo com o tempo for passando, eu for evoluindo, que eu creio que sim, e as pessoas também poderem ver que nós somos capazes, nós mulheres, nós mães solos, e que não tem idade quando você quer mudar, quando você quer evoluir, quando você quer crescer, se tornar uma pessoa melhor. Não tem idade para isso. Atualmente eu estou com 43 anos. Eu não tenho vergonha de falar a minha idade, mesmo porque, para mim, essa está sendo uma das melhores fases da minha vida. O ano de 2025 foi um ano que eu tive perdas. Eu perdi a minha mãe, mas também foi um ano que eu tive ganhos, porque eu amadureci muito em pouco tempo, coisa que em anos eu não tinha amadurecido. E em poucos meses eu passei por vários processos depois que eu perdi a minha mãe. Então, assim, é história para outros vídeos, para não deixar esse vídeo muito longo e eu fazer um pequeno roteiro, porque para eu não esquecer, para eu contar para vocês o que eu passei, sobre um despertar espiritual, sobre uma forma nova de pensar, de agir. Então, assim, eu estou numa fase de querer aprender e me desenvolver na Terra, como ser humano, um ser humano melhor, uma pessoa melhor. E tudo isso eu quero deixar registrado aqui para, de certa forma, alguém que está passando ou passou pelo que eu passei e estou passando ainda, né? Poder ver esses vídeos e se identificar, porque às vezes a gente acha que a gente está só nesse processo no mundo. Eu pensava que eu estava só, mas eu sei que não. Eu sei que tem mais pessoas que estão passando por esse processo. Passei por um processo de solitude, não de solidão, mas de solitude, de ficar trancada dentro de casa, fechar até as cortinas. Cheguei a pensar que eu estava com depressão, mas hoje eu vi que não era nada disso. Não era depressão, era um trabalhar de Deus na minha vida, um despertar espiritual, um reconhecer de forma diferente, sabe? Tudo que Deus já fez na minha vida, tudo que Deus faz, tudo que Ele vai fazer, o agir dele na minha vida. Então, assim, é transmitir para alguém
as minhas experiências, os meus altos e baixos, para poder, de certa forma, ajudar e agregar na vida de alguém, entende? Então, esse é o intuito do meu canal. Mostrar toda a evolução de um ser humano quando ele está se descobrindo, quando ele entende que pode ser uma pessoa melhor, que nem tudo está perdido, que não importa o teu passado, o que importa daqui para frente. Deus escreve uma nova história, só basta você abrir o coração para Ele e você também se perdoar, perdoar pessoas, mas principalmente perdoar você mesmo, se perdoar, né? E abrir o coração para Deus, para Ele trabalhar, para Ele agir da melhor forma na tua vida. Então é isso. Ainda não sei, não sou tão boa com as palavras, porque não tenho intimidade com a câmera. Estou aprendendo, vivendo e aprendendo, né? Não sou youtuber, mas quero ajudar de certa forma. Acho que é a missão que Deus me deu, ajudar pessoas de alguma forma, não sei como ainda, mas é ajudar pessoas. Então é isso. Um abraço.